Sobre telemedicina, uma palavra que entrou no nosso vocabulário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai, Regina? Obrigada Tudo por bem? ter vindo. A doutora Ana Cláudia Pinto, que é endocrinologista. E antes de mais nada, eu queria saber o que é telemedicina. Telemedicina é a parte da saúde digital que mais cresceu nos últimos anos, principalmente alavancada pela pandemia. Então, através de uma comunicação segura, o paciente pode fazer consultas, no caso da telemedicina, com o médico da casa dele ou de onde ele estiver. E é válido para qualquer especialidade médica? É válido para qualquer especialidade médica, porque a telemedicina, ela é uma parte da jornada, então ela não é exclusiva. Então, tem coisas que você pode fazer presencialmente e tem coisas que você pode fazer via telemedicina. Então, por exemplo, a primeira consulta pessoal no consultório e depois telemedicina. Hoje a lei já liberou que a primeira consulta não necessariamente precisa ser presencial. Que ótimo! Então você pode fazer uma primeira consulta por telemedicina, onde os exames são solicitados, e depois você pode, se necessário, fazer uma consulta presencial para complementar com o exame físico ou com outras coisas que sejam necessárias. Se necessário. Isso. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Ana Cláudia Pinto, é mito ou verdade que a telemedicina é regulamentada no Brasil? É verdade. Existem vários projetos de lei. A própria resolução do CFM apoiando, mas a gente ainda tem uma jornada até chegar a uma lei abrangente. Porque a telemedicina é a parte da medicina, mas você tem os outros ramos da telesaúde, que você tem psicólogo, você tem vários outros profissionais que também precisam se adequar a essa lei. É mito ou verdade que a telemedicina foca apenas em solicitação de exames? É mito. É mito. Através da telemedicina você tem várias formas, inclusive de fazer exame físico, que é o que é pela observação. Você tem a limitação de tocar no paciente, mas você pode observar e tirar uma série de informações, inclusive de exame físico. Perfeito. É mito ou verdade que a telemedicina substitui o atendimento presencial? Não, isso é mito. Ela não substitui. Em alguns casos, ela substitui. Mas, por exemplo, quando você tem um paciente crônico, inclusive pela lei, você não pode acompanhar um tempo muito prolongado sem uma consulta presencial. Então, o ideal é um mix entre os dois. Tá. Vamos às perguntas do pessoal de casa na sequência? A primeira pergunta da Albertina. Todas as especialidades médicas podem atender por telemedicina? A gente já comentou um pouco, pode. O que mais a gente vê é psiquiatria, abuso de drogas, isso mais de 40%. Mas depois você tem endócrino, reumato, e aí numa proporção menor, gastro, pneumo. Mas em princípio, todas as especialidades podem atender. A próxima pergunta, quem mandou foi a Vânia. Fiz uma consulta por telemedicina e o médico me deu 3 dias de repouso. O atestado é válido mesmo sendo online? Ele é válido. Ele tem exatamente a mesma validade se o atendimento fosse feito na forma presencial. Tá. Mais uma, da Tatiane. A telemedicina pode substituir uma consulta presencial? Pode substituir uma consulta presencial? Ela, em algumas situações, pode sim. Na pandemia, isso foi muito útil. Exato. Porque, inclusive, você protegia o paciente, a equipe médica, da exposição ao vírus. Então, em algumas situações, ela pode substituir sim. Não para sempre, não em tudo. Como eu falei, o ideal é um mix. Mas ela pode sim substituir em algumas situações. Já existia essa prática antes da pandemia, doutora? Já existia, só que ela era muito pouco difundida. A primeira vez que se falou nisso foi em 2002. Só que aí, por uma série de razões, isso ficou meio engavetado e aí voltou muito forte com a pandemia. E se estabeleceu, né? Se estabeleceu. Se estabeleceu. E a gente percebe, quando você olha o Google, por exemplo, né, você vai buscar informações de telemedicina, do que as pessoas estão utilizando, você vê que aumentou em 300% em relação ao pré-pandemia. Então, hoje você tem mais ou menos 30% das pessoas que fazem uso rotineiro da telemedicina. Eu sou uma delas.
Eu sou fã de carteirinha. É, eu sou uma delas. Bom, próxima pergunta, da Marcela. A consulta por telemedicina tem um período estipulado para acabar? Ouvi dizer que o médico só pode fazer uma consulta de 15 minutos. Não, isso não é verdade. A telemedicina, a consulta de telemedicina, ela vai ter o tempo que for necessário para que o médico faça um diagnóstico, faça a prescrição. Assim como a presencial? Não tem diferença. Então, pode ter o tempo que for. Mais uma, Vitória. É possível comprar medicamentos nas farmácias com receituários de médicos da telemedicina? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode ter pedidos de exame, você pode ter receita médica para comprar medicamentos, inclusive antibióticos, tranquilamente. Até porque a receita online facilita, né? Facilita muito. Facilita muito. Você tem um QR Code, Isso. né? O médico envia para você durante a consulta, você tem o QR Code, chega na farmácia, eles identificam. É isso. Bom, eu tive o prazer de conversar com a doutora Ana Cláudia Pinto, que é médica endocrinologista. Muito obrigada. Muito obrigada, prazer. A nossa vida mudou depois da pandemia, a verdade é essa, Para né, melhor. doutora? Para melhor. Em alguns aspectos, né? Sim, mas nessa questão da preocupação com a saúde, facilidade em cuidar da saúde, sim, e eu acesso, concordo. né, Regina? Para quem não tinha acesso. Tá bom. Prazer, volte outras vezes, para a gente aprofundar o assunto. Obrigada. Eu vou para lá, né? Salinha.